Ok, pessoal, então nesse bloco aqui concluo um pouquinho sobre o livro dos números, né? Essa breve introdução e depois algumas observações também sobre o livro do Deuteronômio, né? Primeira coisa, essas etapas no deserto, né? Como eu acabei de mencionar, tem esses problemas, né, de murmuração do povo contra Moisés, contra o próprio Deus, e a gente tem uma impaciência divina, né, que manifesta, né, imediatamente a sua ira, né, e certamente que uma das funções certamente é mostrar, ou consolidar o papel de Moisés como mediador, né? Moisés não é somente mediador entre o povo e Deus, na medida em que, né, apresenta, recolhe as súplicas, problemas do povo e leva a Deus, né? Mas Moisés é também o mediador entre Deus e o povo, né? Na medida em que não somente traz, né, de Deus a mensagem divina, né, traz de Deus, né, as ordenanças, etc., a mensagem, a palavra de Deus, que Deus lhe comunica, lhe fala, e portanto ele, né, digamos assim, a ponte que faz chegar até o povo a palavra divina, mas também Moisés é o mediador de Deus na medida em que cerca Deus, né? Cerca Deus né, cerca o povo de um lado para não cair no desespero, e insiste para confiar no Senhor, e do outro lado cerca Deus para não fazer uma desgraceira, né, e acabar de vez com o povo. Então, certamente Moisés ganha um certo destaque, né, nessa questão, né, da mediação aqui, né, no livro dos números, né? Essa divisão, digamos assim, né, em duas partes, né, até o capítulo 10, preparativos para a partida, e depois do capítulo 10, versículo 11 até o final, né, etapas no deserto, né, até chegar à terra prometida, né, grosso modo, né, digamos assim, né, ela ainda é sustentada, né, até recentemente, né, o Fon Lee, né, um exegeta recente, em 2003, né, publicou um livro ainda sustentando essa estrutura aqui, que era bastante antiga, né? Punishment and Forgiveness in Israel Migration Campaign, né? Título da sua obra, que divide nessa mesma hipótese aqui, é uma das últimas pesquisas mais sérias que ainda defende essa estrutura, mas existe uma outra estrutura defendida, né? Dennis Olsen, por exemplo, né, numa sua obra de 85, The Death of the Old and the Birth of the New, a morte do antigo e o nascimento do novo, ele está referindo-se ao povo, né? Tem uma outra sugestão de organização, né, de percepção de organização do livro, a partir de dois recenseamentos que a gente tem, né? Lembra que eu falei no recenseamento no início do livro, os primeiros 4 capítulos, né? Por ordem divina, Moisés está fazendo a contagem, né, de todos os homens das tribos, né? Mas a gente tem um segundo recenseamento no livro dos números, lá no capítulo 26, né? Por quê? Porque quem saiu do Egito, caput, morreu no deserto. E por que não chegou na Terra Prometida e morreu no deserto? Porque Deus barrou, né, essa entrada na Terra Prometida com um episódio interessante, né, lá do capítulo 13, né, que foi, capítulo 13 e 14, o envio dos espiões à Terra Prometida. Por ordem divina também, Moisés, né, escolheu um representante de cada uma das 12 tribos de Israel, né, formou o FBI, né, e enviou esses espiões, né, para fazer um percurso na Terra Prometida para ver como é lá, né, se a terra é boa, né, como é o povo lá, se é um povo aguerrido, né, se é um povo, né, armado até os dentes, né, ou se é gente que carrega melancia na cabeça, né, e saber se é um povo da paz, se é fácil de ser conquistado, se as cidades, né, são fortificadas ou não também. Os espiões vão à terra
e voltam, né, para relatar a Moisés o que, de fato, eles, né, o resultado da sua expedição. E aí, né, esses espiões, né, começam a dizer, bom, a terra que nós vimos é boa, né, lá tudo, em se plantando tudo dá. Não é o caso da carta de pelo Vaz caminha, né, no Brasil, mas ali, né, a propósito, eles trazem, inclusive, né, produtos do solo para mostrar que a terra é boa. E é famoso, né, o cacho de uva que eles cortaram, né, de tão grande que era, precisou de 2 homens com uma vara, né, para poder Uva mutante. carregar, né, É de Itu. uvas de Itu, não, Itu não estou exagerando, né, está lá no capítulo 13, né, versículo 23, chegaram ao vale de Escol, lá cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara transportada por 2 homens. Levaram também romãs e figo. Uvas, né? Cacho de uva realmente é poderoso. Né? Uma uva dá para comer uma semana inteira, cortando uns pedacinhos. Então, seja como for, a terra é muito boa, né? Essa é a ideia, mas os habitantes de lá são poderosos, as cidades são fortificadas, né? O povo é poderoso. As cidades são altas, muito, né, chegam aos céus, lá habitam os filhos de Enassim, né, essa lenda sobre os Enassim, ou sobre, né, sobre os gigantes, né, então, são 2 metros, 3 metros de altura, como alguns gigantes que tem por aí. Quem escapa vivo não sai ileso. De forma que, né, começam a difamar a terra. Coloca mau gosto. Né? Puseram, né, o texto é esse, capítulo 13, versículo 32. Puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam explorado, né? A terra que fomos explorar é a terra que devora os seus habitantes. Né? A terra é um ogro, come os próprios babies, né? Então, difamação da terra. E aí Deus fica irado, né? A pior ira divina foi essa, né? Porque Deus está oferecendo um presente e você desdenha o presente, né? E aí Deus não ficou nada satisfeito, né? E declarou, né, que ninguém daqueles que viram meus prodígios no Egito, que, né, viu tudo o que aconteceu, ninguém entrará na terra prometida. Todo mundo vai morrer no deserto. A não ser Josué e Caleb. Foram os únicos 2 espiões, né, Josué e Caleb, né, que, dos 12, né, que disseram, não, até, a gente consegue, né, Deus nos entregou em nossas mãos, vamos conseguir, etc. Foram os únicos 2 animados, né, e Deus disse, só esses 2 aqui vão entrar na terra prometida, né, dos que saíram do Egito, os demais vão morrer no deserto. E por isso Israel fica perdido no deserto por 40 anos. E 40 anos, né, é o período de uma geração. E aí todo mundo morre no deserto. E por isso, no livro dos Números, capítulo 26, a gente tem um segundo recenseamento do livro, porque agora são os nascidos no deserto. Este povo que sabe de Deus por ouvir falar dos seus prodígios lá no Egito, sinais, né, chamadas, entre aspas, pragas, travessia do mar dos juncos, né, o mar aberto, etc., aliança no Sinai, né? Mas essa nova geração, né, que de fato vai entrar na Terra Prometida. Né? Por isso esse livro do Olson, né, é bastante sugestivo, né, que funda uma outra hipótese, né, de organização do livro, né, capítulo 1 a 25, The Death of the Old, a morte do antigo povo,
e The Birth of the New, o nascimento do novo povo, né, com o recenseamento no capítulo 26, que vai até o final do livro, capítulo 36. Né? Além disso, nesse livro, claro, todo mundo vai morrendo por aqui, né? Esses que vão morrendo no deserto, inclusive no capítulo 20, né, morrem dois personagens importantes. Primeiro morre Miriam, ou Maria, a irmã de Moisés, Arão. Morreu assim, sem mais nem menos, né? Nem preparou a gente para essa morte. Você está do nada, né? Os filhos de Israel, toda a comunidade, chegaram no primeiro mês no deserto de Sim. O povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e foi sepultada. Como assim? E no versículo seguinte, não havia água para a comunidade. Um pedacinho de um versículo, né? Sem mais nem menos. Chegou no deserto de Sim, não tem água. Aí no meio coloca, morreu Maria e foi sepultada. Maria, né? Sepultada. E aí essa tradição judaica, porque Maria morre, é sepultada, a primeira coisa que acontece é não tem água. Então, para a tradição judaica, se associou essa tradição de ligar o poço d'água com Miriam. É chamado de Be'er Miriam, o poço de Miriam. Miriam caput, água, finito. Não tem mais água. E aí a gente tem nesse capítulo 20 também, né, o pecado de Moisés, né, o famigerado pecado de Moisés, né, que Deus decretará que nem Moisés, por conta possivelmente desse seu pecado aqui, né, entrará na terra prometida. E morre também no capítulo 20, né, Arão, o irmão de Moisés. Né? Só resta Moisés desses três irmãos daqui para frente. Arão morto, sepultado, né? As vestes insígnias, né, sacerdotais, né, de sumo sacerdote é transferido para o seu filho, né? O mais velho que sobreviveu. Por quê? Porque os dois mais velhos que ele tinha, né, os dois mais velhos de Arão, já morreu logo em seguida. Lá no livro Levítico, capítulo 8, a gente tem a consagração dos sacerdotes. Né? Arão e seus 4 babies, seus 4 filhos. No capítulo 9 tem a inauguração do culto na tenda. E aí no capítulo 10, 2 dos meninos, né, beberam uma cachaçazinha, foram entrar na tenda da reunião, fazendo graça, com fogo impuro, né, e Deus lascou fogo neles e torrou. Sobrou nada. Então, durou pouco aqueles 2 sacerdotes lá. Não foi para frente. Então aqui, certamente a gente tem a transmissão da ordem sacerdotal para frente. E aí o livro dos Levíticos, portanto, o livro dos Números, né, segue por essas etapas do deserto, com o capítulo 26, que talvez é um marco importante, porque é o segundo recenseamento. Por quê? Porque o primeiro recenseamento, aqueles contados lá no início do livro, caput, já morreram. Esses aqui são os nascidos no deserto, e são esses que de fato, né, vão endireitar-se, né, para ocupar a terra prometida. E aí a gente tem, digamos assim, já no livro, né, dos Números, uma preocupação de Moisés por um seu sucessor. A preocupação em estabelecer, quem sabe, né, digamos assim, Josué como seu legítimo sucessor, porque Moisés já está chegando no fim da vida. Evidentemente que, além dessas narrativas, né, de etapas do deserto, além dessas murmurações, além desses castigos divinos, né, para cima e para baixo, no livro também a gente tem um montão de leis que são enfiadas por ali. Então, o livro dos Números, ainda segundo Thomas Roma, é o livro onde, digamos assim, as últimas coisas a ser colocadas dentro do Pentateuco. O Pentateuco já estava praticamente formado, arrumadinho, né? Aí alguns rabinos, né, alguns sacerdotes, alguns levitas, etc., alguns editores, querem colocar algumas leis lá dentro. Colocar onde?
Mexer no livro dos Gênesis não dá. Êxodo, muito menos. Levítico já está arrumadinho, né? A organização, vida cultica, etc. Novas leis ali, não funciona. Deuteronômio são discursos de Moisés, tem um código de Deuteronômio no meio, não dá para enfiar. Enfiaram no livro dos Números. Então, os livros dos Números, como dizia o meu professor Jean-Louis Scar, é uma das maiores autoridades também do Pentateuco, professor lá do Instituto Bíblico, o livro dos Números é essas partes legislativas aqui. Ele dizia assim, é como quando você vai viajar no dia seguinte e hoje, né, você prepara a mala, arruma de jeitinho para amanhã você se levantar cedo e pegar o Uber e ir para o aeroporto e viajar. Aí de repente de noite você acorda, nossa, esqueci isso, aquilo outro. Aí no outro dia você levanta cedo desesperado, né? A mala tá arrumadinha, dobradinha, você vai enfiando assim em qualquer lugar que vai conseguindo pôr, né, o negócio. Então aqui foram enfiados, né, digamos assim, últimas leis, últimos acréscimos, né, onde não tinha mais ou menos lugar onde enfiar, né, enfiaram aqui, né, na parte final, né, do livro dos Números. Né? Okay? E aí por último a gente tem, nessa nossa breve introdução, dentro da Torá, o livro do Deuteronômio. Deuteronômio, como já falamos, são os últimos discursos de Moisés no último dia da sua vida, né, antes de passar dessa para uma melhor. O povo está na Aravá, diante de Suf ali, né, no Monte Nebo, na montanha de Seir, do outro lado do Rio Jordão, né, de frente para Jericó. Então Moisés está ali com o povo, né, na Transjordânia. O final do livro dos Números já mostra Moisés capitaneando o povo, passando, né, costeando ao sul do deserto da Judéia, passando para essa região transjordânica, por baixo do Mar Morto, e Moisés conquista a região da Transjordânia. Campanhas militares. Na verdade, Moisés mandou, né, emissários aos reis locais, né, reis edomitas, moabitas, etc., a região de Galaad, pedindo, né, para poder permitir a sua passagem. Estes reis não permitiram a passagem de Moisés, né, e dos seus homens, e por isso Moisés fez guerra contra eles, né, com o exército do Senhor, cujo general, né, Josué, conquistou esta região da Transjordânia. E ali assim, né, algumas tribos se encantaram com essa região, né, nossa, aqui é bonito, queremos ficar aqui. 3 tribos, na verdade 2,5, pediram a Moisés para morar lá. Não, a gente já quer ficar aqui, que tá bom demais, a gente tá cansado dessa vida, né, de peregrinos, né, gente nômade para cima e para baixo, perambulando, a gente quer se assentar aqui. Moisés permitiu, portanto Moisés assenta 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a metade da tribo de Manassés, mais ao norte da Transjordânia. É chamada de Manassés Oriental, está no Oriente, né, a leste do Rio Jordão. Então 2,5 tribos são assentadas já nessa região por Moisés, e Moisés permite com uma condição. Né? Vocês podem assentar aqui, mas vocês vão atravessar o Jordão, né, junto com os vossos irmãos, para conquistar as terras, né, na Cisjordânia, do outro lado do Jordão. Só depois que todos os vossos irmãos estiverem assentados, é que vós voltareis para vossas mulheres, vossos rebanhos nesse território. Beleza. Todo mundo, né, aceitou, e foi esse o acordo para Moisés assentar essas 2,5 tribos na Transjordânia. E aí Moisés, né, disse, agora vamos entrar na terra. Deus pula na frente e disse, não. Lembra do seu pecado? É hoje. Moisés precisará morrer sem entrar na terra prometida. Porque pela
divisão geográfica, né, do Deuteronômio ou da teologia deuteronomista, já voltarei a falar sobre isso logo em seguida. A terra prometida propriamente dita se dá depois que atravessa o Rio Jordão. Então, Moisés morreu do outro lado do Rio Jordão, no Monte Nebo, né, e é considerado como alguém que não entrou na terra prometida por conta do seu pecado, por conta daquela desavença lá, né, aquela fúria de Moisés, né, desmedida, descontrolada lá em Números capítulo 20. Né? Isso é tudo porque arrumou o cacete na rocha. Um problema lá. Né? Então Moisés aqui vai pronunciar, né, estamos no 40º ano do deserto, estamos no 11º mês do 40º ano, né, falta um mês para inteirar 40 anos completo, 39º, né? Estamos no 39º ano no deserto, estamos no 11º mês, falta exatamente um mês para completar 40 anos no deserto, né? E aí Moisés então fará os seus discursos, são vários discursos, depois de dia inteiro pronunciando discurso, caiu durinho, morto, né? Israel sepulta Moisés, faz um mês de luto, completa exatos 40 anos, e agora sim, então, vamos, né, entrar na Terra Prometida, será o papel de Josué, lá no livro de Josué, o livro seguinte. E por isso Moisés discursa sobre a lei, sobre a aliança. Por que Moisés faz esse flashback, né, nesse seu primeiro discurso, né, remontando desde a montanha do Sinai até esse dia? Por quê? Porque essa assembleia que Moisés tem diante de si, nesse seu discurso, não estava na montanha do Sinai. Essa que é a questão, né? Não é que Moisés diz, olha, não, e o povo, não, a gente já sabe disso, a gente estava lá. Não, ninguém estava lá. É a nova geração. Então é preciso entender, né, que a partir do decreto divino que ninguém entraria na Terra Prometida por conta do pecado, né, de desdenhar a Terra Prometida, o povo ficou no deserto até morrer, e só a próxima geração, conforme Deus declarou, entraria na Terra Prometida, e esta nova geração, possivelmente aquela que que Moisés fez o recenseamento em Números capítulo 26, é esta nova geração que Moisés tem diante de si. Então a gente tem aqui, no mínimo, 3 discursos, possivelmente com um acréscimo de um 4º discurso. Então o estilo é próprio, né, de uma homilética. Moisés é repetitivo, né, digamos assim, é bastante empenhativo, cansativo em certas medidas nos seus discursos, nos seus arrazoados, né? Quando você pensa que ele vai concluir o assunto, ele recomeça de novo, né? Parece um ministro, né? O padre que não consegue terminar a homilia, agora vai concluir, depois ele começa de novo, o ministro que não quer parar de falar, né? Então, vai um pouquinho nesse estilo quase maçante, né? Todos que analisam o estilo literário dos discursos de Moisés, né, evidenciam esse seu caráter maçante, repetitivo, enfadonho, né, típico de uma homilética, coisa nesse sentido, não sei, né? Porque aí fica meio pessimista, homilética, né? Mas Moisés certamente tem esses seus discursos. O primeiro discurso do capítulo 1 até o capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 43, porque depois a gente tem uma segunda introdução, né? Capítulo 4, versículo 44, uma segunda introdução e um segundo discurso de Moisés. E aí a questão que se coloca é, o que Moisés faz nesses discursos? O Deuteronômio é considerado por alguns, inclusive tem um livretinho, né, que foi traduzido, de um exegeta francês, foi traduzido naquela coleçãozinha Estudos Bíblicos, chamada A Lei Pregada, acho, uma lei de predicata, né, em italiano, mas foi traduzido em português, no qual Moisés fala sobre a lei. Moisés não dá a lei aqui. Moisés não faz uma segunda aliança. Não é Deuteronômio, não é segunda lei.
É Moisés que fala sobre a lei, insiste sobre a lei de Deus, sobre a fidelidade a essa lei, como condição para permanecer na terra prometida. Então, é isso que Moisés faz, né? Ao menos é o que parece, né? Como é que é o título aí? O Deuteronômio, uma lei pregada. Félix Lopes. Isso, Félix Lopes, né? Deuteronômio, uma lei pregada. Na coleçãozinha de estudos bíblicos, né? Que é um título sugestivo que capta bem isso que Moisés faz, né, com o livro aqui no livro do Deuteronômio. A questão mais complicada, né, como vocês estudarão depois no Pentateuco, né, como professor, é definir o que significa aquele verbo que está lá no capítulo 1, versículo 5. Né? Moisés começou a inculcar esta lei dizendo, a minha Bíblia aqui, tá, da tradução de Jerusalém, coloca inculcar, capítulo 1, versículo 5 no finalzinho. Moisés começou a inculcar a lei. Inculcar é curioso, né? Botar na cuca. Os tradutores aqui fizeram um negócio curioso, né? O verbo be'er em hebraico, né, é cavalo de batalha, né, para a sua interpretação. Né? Alguns interpretam, porque a gente tem também, né, outras traduções, né, antigas, porque você vê traduções, né, a tradução grega, a Septuaginta, você tem as traduções antigas, né, em aramaico, por exemplo, o Targum de Onkelos, que contém o Pentateuco, você tem o Pentateuco samaritano, etc. Então, nesses casos, né, que você tem termos raros, né, ou que ocorre uma única vez na Bíblia, chamada rapax legomeno, como que você vai saber o significado do negócio? Moisés começou a fazer alguma coisa com a lei, mas o que é? Aí você recorre a outras traduções para ver, né, como que outros na antiguidade leram, interpretaram o negócio. Né? Então, tem diversas possibilidades. Uma delas, né, segundo a Septuaginta, né, diazafeu significa reportar, explanar. Então, Moisés começou a explicar a lei para o povo, segundo a Septuaginta. Explanar, explicar é uma possível interpretação. Outros, através do Targum de Onkelos, começou a escrever. Então, o que Moisés faz? Escrever, mas aí o contexto diz outra coisa, né? Moisés está aí falando, está escrevendo. Mas tem essa sugestão aqui. Outros tiveram a ideia brilhante de colocar dar força jurídica, fazer entrar em vigor. Tão brilhante quanto estúpida, né? Porque a lei de Deus não precisa de uma promulgação humana para valer. Bom, essa é a minha opinião adiantada do assunto. Mas isso dependerá do professor que vocês vão ter, né, para explicar esse negócio. Né? Outros sugerem declarar, fazer conhecer. Né? Sei lá, então tem diversas possibilidades. Né, e a nossa Bíblia aqui, a minha de inculcar, né? Coloca na cuca, sei lá. Seja como for, no conjunto, né, são 3 discursos, né? O segundo discurso é que começa no capítulo 4, versículo 44, ele vai até o capítulo 11 e basicamente se interrompe porque é encastonado ali dentro do segundo discurso, é encastonado, né, o código deuteronômico, do qual nós já mencionamos, capítulos 12 a 25, né, grosso modo, até 26, alguns querem espichar o negócio. E depois, né, Moisés continua o restante do seu discurso, dos capítulos 27 a 30, né, concluindo, portanto, né, esse seu segundo discurso, né, lá no capítulo 27 a 28, né, com bênçãos e maldições, né, bênçãos sobre quem cumpre esta lei, maldições sobre quem não cumpre essa lei. Lá no capítulo 26, Moisés diz, olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus vai te dar, né, entrareis no centro do país, vão escrever essa lei numa pedra e vão proclamar a bênção por um grupo de sacerdotes e maldições por outro, né, para poder todo mundo ter ciência, né, das bênçãos decorrentes da vivência desta lei,
ou então das desgraceiras possíveis que surgirão. O capítulo 28 é extraordinário, né? Com uma pequena lista de bênçãos e 69 versículos só de desgraceira, maldições para cima e para baixo, né? Se você não cumpre essa lei, se o que você planta não dá, suas vacas não parem, né? Sua esposa não nasce filho, seus babies vão, né, nascer pesteado, né? Você vai ficar raquítico, doença vai cair sobre você, perebra, furúnculo debaixo do braço, para cima e para baixo, né? Micose, né? E carequice, não sei o que. É desgraceira perder de vista, até engrossar, né, as ameaças, dizendo, né, vossos filhos serão levados para a escravidão, vós sereis deportados. Então Moisés, né, no final desse segundo discurso aqui, digamos assim, pontualiza a observância desta lei como condição para permanecer na terra prometida. Então, o dom da terra prometida está vinculada à observância, quer dizer, à permanência ali. O dia em que não observar a lei de Deus nesta terra, adiós, terra prometida, né? Sereis exilados, sereis extirpados daí. Então, esse é um aspecto importante que eu vou retomar logo em seguida, né, quando a gente for começar a estrutura dos Neviim, dos profetas, a partir do livro de Josué. E o terceiro discurso, capítulo 29 e 30, do livro de Deuteronômio, é um texto, digamos assim, importante, né, esse terceiro discurso, porque tem uma série de recomendações de Moisés, né, nesse seu discurso aqui, né, além de retomar, né, digamos assim, uma memória histórica, né, retoma de novo a aliança de Deus, retoma as perspectivas de exílio, fala de um possível retorno do exílio à Babilônia, né, e se conclui com aquele negócio de dois caminhos. Né? Diante de ti há dois caminhos, caminho de vida, caminho da morte. Diante de ti põe a vida e põe a morte, mas tens que saber escolher. Né? Música do Padre Zezinho, né, baseado no finalzinho do capítulo 30, do Deuteronômio. Capítulo 30, versículo 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Né? E aí lá no final do versículo 19, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-se a Ele, etc. E aí a gente tem o capítulo 31 para frente, né, que são os últimos fatos da vida de Moisés, né, com os últimos atos da sua vida, que alguns colocam como último discurso, um quarto discurso de Moisés, né, com uma operação redacional bastante sugestiva, porque possivelmente o capítulo 31, versículo 1, seria o final, né, do terceiro discurso. Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou. A tradução aqui está péssima, não funciona, né? Na verdade, o texto é Moisés, literalmente, Vayelech Moshe Vayedaber. Foi Moisés e disse. O texto hebraico está desse jeito, né? Vayelech Moshe Vayedaber. Foi Moisés e disse. E aí começa, né, Moisés falando, tem 120 anos, etc. A verdade é que o texto primitivo, possivelmente, ao invés de ser Vayelech, Vayechal Moshe Vayedaber. Quer dizer, Moisés terminou de pronunciar essas palavras. E aí, qual a diferença entre Vayechal e Vayelech? É a mesma, escrito igual, só troca duas letras. A forma verbal é idêntica, só troca de lugar duas letras. Então, veja a operação, a técnica redacional, né? Você pega um verbo, Moisés terminou de pronunciar as suas palavras, para Moisés foi e disse estas palavras. E começa um novo discurso. E pendura o resto para frente. É claro que, do jeito que está aqui, não faz sentido, né? Moisés foi, que foi para onde? Ele está em pé, está falando, não tem deslocação nenhuma, né? Então é uma
costura maldestra feita, né? Com bom exegeta se vê claramente que é uma costura redacional, né? E se vê ali o remendo redacional feito. Seja como for, aqui se trata então da preocupação de Moisés, né? Para quem será o seu sucessor, né? Quem será o verdadeiro herdeiro da tradição mosaica. E aqui aparece no cenário o herdeiro histórico como tal, isto é, Josué, quem vai tomar a liderança imediatamente após Moisés. Mas quando a Torá é fixada, né, são séculos posteriores a Josué. Então, quem são os verdadeiros herdeiros da tradição mosaica? E por isso, junto com Josué, aparecem também os sacerdotes e os anciãos. Então, os legítimos herdeiros da tradição mosaica, no contexto pós-exílico, em que a Torá é fechada, fixada canonicamente, são os sacerdotes e os anciãos. Recordem-se que no contexto pós-exílico é o Sanedrim, o Sinédrio, né? Composto por um grupo sacerdotal, fariseus e saduceus, sacerdotes ou não, e grupos de anciãos, né? Poderosos economicamente, que faz parte dessa oligarquia, né? De um governo teocrático no contexto pós-exílico. E aqui eles estão colocados como verdadeiros herdeiros desta tradição mosaica, né? Depois temos o Cântico de Moisés, né? Todo bom ilustre personagem bíblico, né? Tem que fazer tem que cantar, né? Depois tem que abençoar o povo, né? Então, capítulo 32, o Cântico de Moisés, capítulo 33, né? As bênçãos de Moisés, né? Que vai distribuindo as bênçãos para todas as tribos, né? Então, aprendeu muito bem com o patriarca Jacó, que roubou a bênção pela genitura do irmão Esaú, depois passou medo que nunca viu, porque o irmão queria matá-lo, né? Só não te mato hoje porque nosso pai está velho, idoso, cego, para não dar desgosto a ele, né? Assim que ele morrer eu te pego, né? Esperando o velho morrer, amolando a faca, né? Mordendo a língua, sentindo gosto de sangue. Então teve que picar, passou muito medo. Depois Jacó, né? Passou esse medo tremendo. Quando ele foi morrer, antes de morrer, claro, deu a bênção. Não fez como o velho Isaac, que deu a bênção tudo para ele, não deixou para o irmão, né? Para não causar desavença nos filhos, distribuiu a bênção para todo mundo. Moisés faz a mesma coisa, né? Para que nenhuma tribo diga, olha, dá licença, nós somos a tribo mais importante, porque Moisés abençoa nós, vocês não. Então, todo mundo é abençoado. E finalmente a gente tem no capítulo 34, então, a morte de Moisés no Monte Nebo, diante de Jericó, capítulo 34, versículo 1. E aí todo Israel fez luto por um mês, completando então os 40 anos exatos no deserto. E aí a gente tem esse sepultamento de Moisés feito pelo próprio Deus. Moisés morreu ali na terra de Moabe, capítulo 34, versículo 5, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou no vale, na terra de Moabe. Quer dizer, o próprio Deus foi o coveiro de Moisés, né? O próprio Deus quem sepultou. E aí a gente tem então o elogio de Moisés. Moisés tinha 120 anos quando morreu, versículo 7. Sua vista não havia enfraquecido, seu vigor não se esgotara. Tá em cima, depois de ter avistado toda a terra prometida, morre ali, né? E finalmente então o elogio final no versículo 10 a 12, né? Nunca em Israel surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, seja por sinais e prodígios que o Senhor o mandou realizar na terra do Egito, contra o faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra, seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel, né? Expressão mão forte e feitos grandiosos normalmente é aplicado a Deus. Nesse caso aqui foi aplicado a Moisés, que fez diante de todo o povo. Então, caput, Moisés, né? E aí se encerra então essa nossa introdução, né, ao Pentateuco, né, com algumas pinceladas de cá e de lá, né? E a última observação que faço é a importância na tradição litúrgica hebraica, né,
né, do Deuteronômio, capítulo 6, que é o Shema Israel, né, que é a oração repetida 2 vezes por dia. Né, todo bom judeu repete o Shema Israel, capítulo 6. Né, e certamente, né, uma segunda edição que Moisés faz, diferente do que a gente encontra lá no Código da Aliança, em Êxodo capítulo 20, uma reedição do Decálogo no capítulo 5, né, com algumas diferenças fundamentais, né, que o professor de Pentateuco vai explicitar a possível origem, né, do Decálogo e, ao mesmo tempo, as diferenças entre esses 2 decálogos, né, do Êxodo capítulo 20 e de Deuteronômio capítulo 5, ok? Graças, obrigado pela paciência. Terminamos a nossa breve introdução ao Pentateuco e próxima aula então a gente dá algumas pinceladas, né, sobre os livros seguintes também, o bloco dos Nevim, dos profetas, e depois o bloco dos Ketuvim, isto é, dos escritos.